Curso de Arduino, aula 8. Vamos falar sobre saídas analógicas chamadas PWM. Nós vamos dar o significado aqui do que é PWM. São saídas reguláveis por software. Na aula anterior, nós construímos um circuito e ele vai ilustrar esse ponto de vista agora que nós teremos nas saídas PWM, saídas variáveis. Analógica. Aqui, quem exercia o papel de analógico para nós, para variar sinais, era esse potenciômetro aqui, que vocês viram no circuito, aquele que a gente gira com a mão. Mas, que tal fazer isso aqui por software? Geralmente, quando vocês olham o circuito, você fala, não, isso está ligado nisso e tal. Se eu ativar aqui, ele liga isso. Agora, nós vamos ter a noção de liga, mas em determinado nível. Nós vamos dar níveis variáveis através das saídas analógicas, como se cada uma delas tivesse um potenciômetro, só que regulada por software. Um parâmetro de 0 a 255 vai regular o quanto de corrente que nós vamos dar para aquela saída. Bem, então vamos à definição, né? Saída PWM. Está indicada na placa quais as saídas são desse tipo. Então, o significado de PWM é Pulse Width Modulation, ou seja, modulação da saída de pulso. Então, nós temos algumas saídas aqui na placa, como a 3, a 5, a 6, 9, 10 e 11, que se prestam a isso. Então, nós vamos utilizá-las. Então, em nosso programa anterior, nós vamos ter que dar uma variada nisso, tá? Nós vamos ter que trocar os fios lá de saída. Bem, o objetivo dessa montagem é mostrar como é que nós podemos variar a entrada, a saída analógica, né? Que também é uma entrada de acordo com o que você configura, né? Para dar intensidades de luz menores, para a gente não precisar do potenciômetro, que está aqui, ó, solitário do lado, desligado. Só para vocês se lembrarem das montagens anteriores, né? Veja que eu liguei direto o pino do terra agora, porque a intensidade eu vou regular por software. Eu regulei por software. Vejam, as luzes estão fraquinhas, tá? E reparem que eu alterei as saídas aqui, tá? Para 3, 5 e 6, porque o Uno vem marcado. Quais são as saídas? PWM, ele coloca um K na frente. Então, essas saídas PWM, elas permitem uma gradação de 0 a 255 do sinal de saída analógico. Bem, apesar das entradas 3, 5 e 6, então, como dissemos, modificamos as entradas dos exemplos que a gente vem fazendo com LED, porque são muito ilustrativos de uma série de coisas. Bem, nós podemos usar portas analógicas como digitais, não tem problema nenhum. Então, colocamos aqui Digital Write, High, definimos todas elas como saída, né? E mandamos sinal alto, não tem problema nenhum. Ela é analógica, vai de 0 a 255 os valores possíveis. Então, o high quer dizer que ele vai um valor 255. A função pisca não é mais digital write, ela é analog write, e tomamos uma providência. Nós podemos ter valores aqui de intensidade de 0 a 255, vou repetir, e nós colocamos 24, por quê? Para não desgastar os LEDs e também para não ofuscar a gravação. Se o intuito é apenas mostrar que o LED está aceso, né, não precisa dele ficar com aquela intensidade do high aqui que um digital write pode dar. Então, apagado vai ser o analog write com valor 0, tá certo? Num determinado pino, que vem aqui como parâmetro. Vejam as aulas anteriores. E o ativado vai ser só 24, ou seja, praticamente 1/10 do que o pino aqui pode aguentar, que é 255. Então, 24 é mais ou menos 10% de 255. E no loop, a gente manda piscar normalmente. Então, o segredo está aqui, ó. Ao invés de dar um high,
Ao invés de usar digital write, nós mandamos um sinal fraco para acender só um pouquinho, conforme vocês viram na filmagem. Bem, já que nós estamos tratando de sinais analógicos de intensidade 0,255, agora nós não vamos deixar mais aqui como se fosse um apagamento com valor 0. Nós vamos deixar um pouco de intensidade mínima, né? Não colocamos 1 não, colocamos 2, para o pino no estado que estaria anteriormente apagado. Então, nós apenas vamos colocar o fraquinho e depois o aceso vai ser o valor 24, para quê? Para não queimar o LED. Vamos ver como é que vai ficar o ensaio aqui no circuito. Então vejam, eu vou resetar aqui, todas as luzes se apagaram, vão acender na intensidade máxima, que deu um digital write high no início, e agora vejam, elas não apagam, elas ficam fraquinhas e só aumentam de intensidade, tá? Isso é de acordo com o painel que o cliente te encomenda, porque a pessoa que vai olhar para o painel, ela tem que localizar o tempo inteiro o olho onde está apagado nas luzes, testemunha, nas luzes de estado. Então, sempre estando fraco, rapidamente quando ele lança o olho e não há alarme, ele acha as luzes. Compreenderam? Isso vai depender da vontade do cliente, do tipo de cliente que vocês vão pegar para os seus projetos. E as ligações são as mesmas. Bem, vamos a algumas considerações. Agora que eu não estou desligando, eu estou mantendo os LEDs um pouco ligados, o fato do circuito ser em paralelo vai ditar muita coisa. Muito cuidado, porque aqui são LEDs de pouca potência, com pouca corrente, mas na vida real, nos seus projetos, vamos supor que isso aqui fossem motores, e motores de alta potência, acima de 400 watts e tal. Muito cuidado, porque eles ficando um pouco ligados, a corrente que anda em paralelo é muito grande. Então vocês têm que ter atenção a isto, a distribuição dela no circuito. Então, algum pedaço do circuito pode não receber corrente suficiente. Então, vocês têm que analisar a potência dos motores e colocar resistências adequadas, capacitores adequados. Então, repetindo, no caso de um circuito em paralelo, em que os ramos não são exclusivos, ou seja, um funciona de cada vez, eles estão ligados em paralelo, funcionando ao mesmo tempo, muito cuidado com as resistências aí, com a potência que circula. Porque se vocês provocarem um aumento de potência aí, a intensidade de corrente muito alta, vocês vão poder queimar um dos motores ou acabar tocando fogo nos fios. Então, muito cuidado com dimensionamento nesses casos. E o ensaio é muito importante. Primeiro, façam em um simulador, já existem vários e vários no mercado, né? E depois passem para o projeto definitivo. Tenham este cuidado. Até a própria placa do controlador pode sofrer com isso. É óbvio que você usa o sinal da placa baixo para controlar um equipamento de alta potência, você vai usar relé. Você vai com uma pequena corrente acionar um circuito de corrente mais alta. Então tem que usar relé e proteções. Muito cuidado, portanto. Bem, então com essas recomendações finais, a gente encerra a nossa aula 8 sobre saídas analógicas. Muito obrigado pela sua paciência e atenção.